Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Dando continuidade no estudo das duas casas de Israel, no episódio anterior nós tratamos sobre os filhos do profeta Isaías e tivemos que mencionar ali sobre as duas testemunhas. Então agora nós vamos dar um zoom a respeito das duas testemunhas, que está relacionado com as duas casas de Israel. Inevitavelmente nós precisamos entender estas conexões para que o propósito do Senhor fique cada vez mais claro dos nossos olhos e tendo aí a perspectiva acerca dos últimos dias. No livro de Apocalipse, capítulo 11, nós temos ali a menção das duas testemunhas. Interessante que os primeiros versos trata de uma medição de um santuário ou tabernáculo. A palavra ali empregada no original é naos, ou seja, uma palavra que vai apontar para um templo que nas escrituras aí no Novo Testamento já faz apontamento para um templo físico. Contudo, esta palavra naos também faz relação a um templo espiritual. E nós vamos encontrar isso nos evangelhos, por exemplo, onde Cristo ele mencionou que reconstruiria o templo depois de 3 dias, tratando do seu próprio corpo. Essa palavra templo é naos. Outra passagem muito interessante, quando Paulo, nas suas cartas, ele menciona que nós, quando estamos em Cristo, nós somos templo de Deus, ou templo do Espírito Santo. Essa palavra é naos. Então nós precisamos ter esse discernimento de que esse santuário que está sendo medido em Apocalipse 11 vai tratar de um templo espiritual. Outra passagem importante para nós discernirmos acerca deste templo é o livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, ele vai tratar de uma pedra fundamental, apontando para Cristo Jesus, e esta construção ela também vai envolver aqueles que estão sendo alcançados pelo sangue de Jesus. Pedro vai chamar de pedras vivas. Então, muito importante nós termos esse discernimento, porque vai tratar de um templo espiritual. E esse templo espiritual envolve uma pedra fundamental, que é Cristo Jesus, e também pedras vivas, que faz parte de toda essa construção. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Ora vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Importante salientar aqui, irmãos, que quando
Pedro vai mencionar, que está na Escritura, essa pedra angular serviu de pedra de tropeço, vai associar com o livro de Isaías, capítulo 8, verso 14. E lá está escrito de que ele serviria de santuário, porém, para os que tinham cerviz dura, serviria de pedra de tropeço e rocha de escândalo para as duas casas de Israel. Então, nós precisamos ter esse discernimento sobre o que o Senhor vem realizando desde os tempos antigos e uma restauração que está acontecendo através de Cristo Jesus. Quando nós tratamos deste santuário como templo espiritual, como povo de Deus, então nós vamos ter aí um discernimento de que este povo, ele terá uma missão, um ministério, um propósito. Tanto é que no verso 2 deixa muito claro que o ato exterior deste santuário espiritual não seria medido e ele seria entregue aos gentios para serem pisados por 42 meses. Essa expressão 42 meses vai associar com a segunda metade da semana, o período em que haverá aí perseguição aos santos. Lembrando que 42 meses é igual a 1260 dias, tempos, metade de um tempo, ou então segunda metade da semana. Importante termos essa convicção, porque no verso 3 nós temos aí duas testemunhas profetizando por 1260 dias. Então nós temos aí um período em que as duas testemunhas vão profetizar e depois um outro período em que os santos seriam perseguidos também pelo período de 1260 dias ou 42 meses. E aí nós entramos num verso chave aqui, que as duas testemunhas são duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Quando nós analisamos aqui duas oliveiras e dois candeeiros, nós precisamos discernir onde que essas palavras vão fazer sentido na análise das duas testemunhas. Duas oliveiras, nós temos uma conexão direta com Zacarias capítulo 4. Então nós precisamos ter o profeta Zacarias em mente, porque ali tem menções muito importantes sobre as duas testemunhas. E o capítulo 4, ele vai mostrar a revelação de um candelabro de ouro, um vaso de azeite, 7 lâmpadas com 7 tubos. E nós temos ali duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E o Senhor vai discorrer acerca de uma palavra que vai apontar para uma edificação, uma restauração, citando o rei Zorobabel. Nós sabemos que Zorobabel esteve ali no período de reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém, depois do período do cativeiro babilônico. Todavia, quando nós olhamos com mais atenção as menções do profeta Zacarias, nós vamos perceber que esta casa que seria edificada nos tempos de Zorobabel também tem um apontamento profético que se relaciona com uma edificação de uma casa espiritual. Por isso nós precisamos discernir aquele templo espiritual de Apocalipse 11, porque vai fazer muito sentido. Nós temos a expressão muito conhecida,
não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Os fundamentos do templo de Zorobabel foram construídos, foram edificados. Contudo, pelo Espírito existe um fundamento, existe uma construção de uma casa, de um templo espiritual que está acontecendo até nos nossos dias e ela vai se consolidar nos últimos dias. Então nós precisamos ter esse discernimento. O profeta escreve nos últimos versos, ele faz uma pergunta: quem são as duas oliveiras, os dois raminhos de oliveira que estão junto aos tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Existe um azeite dourado, um azeite especial que será derramado nos últimos dias. Está muito relacionado com a unção dobrada sobre as duas casas de Israel, sobre as duas testemunhas. Vai apontar aí para o Elias que há de vir e preparar o caminho para a volta de Jesus sobre a terra. O último verso vai relacionar com dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Outra menção importante sobre as duas oliveiras está no livro de Romanos. Romanos capítulo 11, um capítulo muito importante, muito profundo, que Paulo ele vai escrever, ele vai trazer elementos muito importantes acerca do propósito de Deus para os últimos dias. E ele vai mencionar aqui no livro de Romanos, capítulo 11, duas oliveiras. E ele vai relacionar a oliveira brava com os gentios, e ele vai relacionar a oliveira cultivada com os judeus. Então, aqui nós já verificamos que existe um enxerto, existe um propósito de ligação, de unificação em um só corpo, gentios e judeus. Está aqui algo muito importante, porque Paulo vai relacionar duas oliveiras que nos faz conexão com Zacarias 4, e também, ao se tratar de duas varas sendo ligadas, enxertadas, nós também vamos relacionar com o profeta Ezequiel, capítulo 37. Depois dos ossos secos ali, da ressurreição, né, dos santos nos últimos dias, faz ali a partir do verso 15 uma menção de duas varas sendo ligadas uma na outra, no qual o Senhor pede para o profeta escrever numa vara Judá e na outra vara José, vara de Efraim. E o Senhor manda o profeta ligar uma vara na outra. E Paulo, sabiamente, escreve de maneira tal para que nós tenhamos aí uma percepção deste propósito, envolvendo as duas casas de Israel, envolvendo uma promessa que envolve duas oliveiras, que vai fazer com que nós façamos uma conexão com duas testemunhas. Outro detalhe interessante é que duas testemunhas também são dois candeeiros. E Jesus deixou muito claro que no livro de Apocalipse, capítulo 1, no último verso, verso 20, que os 7 candeeiros são 7 igrejas. Logo, se 7 candeeiros são 7 igrejas, então 2 candeeiros são 2 igrejas. Quando nós estudamos as 7 igrejas, as 7 cartas para as 7 igrejas, nós vamos perceber que na carta de Esmirna e na carta de Filadélfia não existe repreensão do Senhor para estas duas igrejas. São duas igrejas que estão íntegras diante do Senhor de toda a terra.
Então nós temos diversas conexões, diversas maneiras de associar as promessas de restauração e o propósito do Senhor envolvendo duas casas de Israel e chamando-as para realizar um ministério de duas testemunhas, cristãos e judeus, posicionados na visão do reino. E aí nós relacionamos aí com o profeta Amós. O profeta Amós, no capítulo 3, ele vai declarar: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Uma passagem muito importante que também aponta para os últimos dias. Cristãos e judeus unidos na mesma visão, na visão do reino, proclamando o evangelho eterno, o evangelho genuíno do reino, despertando a muitos com esta mensagem, despertando inclusive as 10 virgens. Trata-se de um povo posicionado, acordado, e quem está acordado vai relacionar com o atalaia que toca a trombeta, que está na torre elevada, que tem uma visão ampla do cenário, consegue enxergar o propósito, consegue enxergar as armadilhas do inimigo para ofuscar a revelação da palavra para os demais. Estes atalaias, cristãos e judeus posicionados, eles vão profetizar e vão acordar a muitos, despertar muitos do sono, chamar para o arrependimento. E existe um propósito maravilhoso acerca disso. O profeta Amós vai declarar: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quem se posiciona nesta visão do reino, certamente terá condições de receber do Senhor as instruções de antemão para que ele possa cumprir com este ministério. E o Senhor tem algo para cada um de nós. Nós precisamos desde já nos despertar para este momento tão importante, o Senhor usando o seu povo posicionado, cristãos e judeus, para um propósito sublime. Portanto, tudo isso que nós estamos colocando aqui tem muitas passagens nos profetas, na própria Torá e também no Novo Testamento, que vão relacionar com este propósito dos últimos dias. Continue conosco, acompanhe aqui os nossos estudos. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar nos comentários. Nós vamos aqui responder prontamente as suas dúvidas. Eu creio que muitas coisas o Senhor tem a nos revelar, nos ensinar, nos instruir, e precisamos nos preparar de corpo, alma e espírito para coisas grandes que o Senhor preparou para estes dias. Amém? Deus abençoe a todos.